Na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, nós vamos ler o verso de número 1. Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, como herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui, meus queridos, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Eu quero orar pedindo mais uma vez a bênção e a direção de Deus para esse momento importante de meditação na palavra de Deus. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença em culto de adoração. Não importa se estamos online, não importa se estamos nas nossas casas. A promessa da Tua palavra, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Tu estarás lá. A promessa da Tua palavra, Senhor, é que quando nós oramos em nome de Jesus, o Senhor nos ouve, nos atende segundo os Teus propósitos. Estamos nessa noite, pedimos juntos, ó Pai, a Tua bênção para a compreensão deste tema tão importante, Senhor, para a exposição da Tua palavra e aplicação para os dias de hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Como eu disse, eu quero falar sobre a reforma numa perspectiva atual. A reforma para o século XXI é o nosso tema. Antigas verdades para um novo mundo. E agora mais do que nunca, eu digo novo mundo porque estamos vivendo o que chamamos do novo normal. Eu não tenho dúvida, meus queridos, vai demorar muito mais tempo do que nós imaginamos para que o mundo volte a ser como era, se é que um dia vai voltar. É possível que muitas pessoas demorem assim ainda muitos e muitos meses, alguns, quem sabe, irão experimentar ainda este culto online, se privar desse presencial, né, que a gente tanto almeja. Nós vamos ainda, mesmo saindo vacina, nós sabemos que a pandemia é uma coisa que vai fazer parte desse novo tempo que nós estamos vivendo. Estaremos sempre preocupados, atentos, sintonizados com a nossa realidade. O mundo está passando por uma transformação muito brusca. Nunca antes aconteceu, pelo menos na nossa geração, uma experiência como essa, nossos filhos conectados na internet assistindo aula, muitos pais e mães trabalhando online dentro de casa. A quarentena passou de 40 dias, muito mais, 1 mês, 2, 3, já estamos mais de 6 meses privados disso. Alguns estão retornando aos trabalhos presenciais, outros não. Os idosos ficarão privados por muito tempo. É possível que alguns, até pelo resto da sua vida, devido a limitações na saúde e outras coisas mais, terão, mesmo saindo vacina, é um processo muito mais lento do que nós imaginamos. Nós estamos diante de um novo mundo. Diante de tudo isso, nós vamos falar de reforma protestante, algo que aconteceu no século XVI, com tantas coisas novas acontecendo, pastor. Na verdade, eu acredito que a reforma, ela tem impactos profundos e ela tem muito a nos dizer, muito para acrescentar para esse novo mundo, mundo digital, mundo em que nós precisamos repensar muitas coisas, nós precisamos estar abertos ao mover de Deus na história, precisamos entender o momento oportuno, único, de transmitir a mensagem, a palavra de Deus de uma forma diferente. As igrejas estão repensando, algumas empresas já definitivamente não terão mais encontros presenciais, aquelas que podem. Há casos de empresas que gastavam milhares e milhares de reais por mês em aluguéis, já entregaram seus prédios, todos funcionários nas suas casas, e definitivamente eles não irão mais retornar em encontros presenciais.
O sistema EAD, de ensino à distância, vai mais do que nunca se tornar o padrão. Então nós sabemos que a tendência é de uma mudança brusca, radical, e o que esse novo mundo precisa ouvir? A Reforma Protestante, ela surgiu numa época muito diferente da nossa. Mas era uma época que, da mesma forma que a nossa, haviam incertezas. Você tem um período antes da Reforma, um período de muita ignorância espiritual, de muita confusão espiritual e uma sede espiritual muito grande. Um período de medo, de incertezas, épocas que, período medieval, nós sabemos, tivemos também grandes pandemias, peste bubônica, circunstâncias também de grande angústia, em que a redescoberta daqueles principais pilares da nossa fé, iniciando-se com o significado do sola scriptura, uma palavra segura, uma palavra que norteia a nossa vida, a convicção de que Deus ainda fala para os nossos antigos pais, na época da Reforma Protestante, mais de 5 séculos atrás, mas o mesmo Deus continua falando dessa mesma palavra. Uma época que as pessoas procuram sinais, a palavra de Deus, ela até mesmo traz advertências sérias para uma geração que busca sinais, porque nós já temos o grande sinal. Aqui em Hebreus, capítulo de número 1, você tem no primeiro verso uma síntese de toda a revelação de Deus. Nós temos um Deus presente, um Deus que se revela hoje, agora, em pleno século XXI, que está atento às nossas necessidades, que acompanha o desenrolar e é Senhor da história. Deus que é soberano, que se revela de forma pessoal. É um Deus que quer ter um relacionamento pessoal com o ser humano e ele se revela a nós. Aqui, meus queridos, nós podemos dizer que em pleno século XXI, no novo mundo que nós estamos vivendo, e cada vez mais um mundo em transformação, nós podemos ter certeza absoluta que o sola Escritura, a palavra de Deus revelada, ela tem muito para nos orientar, confortar, nos dirigir os nossos passos. Em Hebreus capítulo 1, o autor, ele inicia então nos mostrando um pouco desta revelação de Deus, tendo Deus outrora, passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Isso nos mostra que a revelação de Deus, a preocupação que Deus tem em se comunicar com o homem, em trazer direção, trazer salvação, trazer consolo, paz, trazer sentido para a nossa vida, ela antecede, meus queridos, ela está caminhando com o ser humano, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. Nós entendemos então que a revelação de Deus é progressiva. E nas próprias Escrituras nós temos então a forma como Deus vinha se comunicando com os homens. Nós tivemos no início, meus queridos, e é importante a gente entender isso, nós tivemos no início Deus se comunicando com o homem das formas mais assim, impactantes possíveis. Você tinha aqueles grandes sinais, mar se abrindo, pragas, coisas que aconteciam de uma forma muito nítida, grandes sinais, prodígios e maravilhas que acompanhavam os profetas. Você sabe que os sinais, prodígios e maravilhas, eles serviam no passado como credenciais. Quando um profeta era levantado e trazia a palavra de Deus, para ele ter credibilidade, ele tinha que ter uma credencial. E naquela época, as credenciais eram o quê? Os sinais, prodígios e maravilhas. Porque as Sagradas Escrituras estavam sendo escritas, estavam sendo formadas. Os livros de cada um desses profetas que nós lemos, Isaías, Jeremias, esses homens do passado, eles tinham credenciais.
Muitas pessoas perguntam por que não acontece exatamente aqueles mesmos milagres nos dias de hoje e tem uma explicação lógica, racional, bíblica, espiritual, que faz sentido. Naquele período você imagina alguém se levantar e dizer assim que Deus, assim diz o Senhor, era uma expressão usada para iniciar, a partir dali, 2 pontos, abre aspas, é Deus falando, é revelação. Meus queridos, para um profeta chegar a falar isso, ele tinha que ter uma credibilidade impressionante. Moisés, por exemplo, quando foi chamado para levar a mensagem de Deus para o povo naquela época, ele relutou. E Deus, então, para dar garantia para ele, olha, que os meus sinais irão te acompanhar. Naquele momento, no encontro que Moisés teve, em que Deus se revelou a ele, Deus mostrou para ele que alguns sinais, prodígios e maravilhas iriam acompanhá-lo. E se você vê, então, os primeiros 5 livros da Bíblia, estou falando da formação da Bíblia, só na Escritura, nós vamos fechando e chegar num ponto. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram, então, acompanhados, marcados, e foram profundamente, trazidos em meio a grandes revelações, em meio a grandes sinais, prodígios e maravilhas. Fecha o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, você tem lá os 5 livros, o último, quando a palavra de Deus assim, que nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Deus falava face a face, e no tocante aos sinais, prodígios e maravilhas que o acompanharam ao longo da sua vida ministerial, da sua vida profética. Então a gente vê ali Deus trazendo a sua revelação através de sinais maravilhosos. Tivemos teofania, manifestações visíveis de Deus na sarça que ardia, que é o símbolo das igrejas presbiterianas, sinais assim chocantes, mar que se abre, o rio Nilo transformando água em sangue, aquelas pragas do Egito, tudo aquilo, meus queridos, foram sinais que acompanharam o profeta, que mais do que profeta, legislador, libertador do povo de Israel, Moisés. Depois disso você tem uma nova fase em que Deus continua se revelando. A partir dali você tem o livro de Josué, você vai ter a entrada do povo na terra prometida, Juízes, os profetas vão surgindo, e durante os ministérios daqueles profetas, sempre acompanhados de sinais, prodígios e maravilhas. Grandes revelações, acompanhadas sempre de sinais, prodígios e maravilhas. Através de sonhos, através de visões, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas. A revelação de Deus é progressiva. Os livros foram sendo escritos. Você tem depois os poéticos, os salmos, provérbios, rei Davi, Salomão, grandes profetas, Isaías, Jeremias. Fecha o Antigo Testamento. 400 anos de silêncio, o que foi isso? Foi o período em que Deus estava agindo na história, sim. O povo de Deus continuava ali, naquele local, adorando, servindo a Deus, mas nós não tivemos livros sendo escritos e, paralelamente, também não tinham grandes sinais, prodígios e maravilhas. A gente chama de 400 anos de silêncio, do último livro da Antiga Aliança até o início, quando nós começamos o Novo Testamento. E ali, então, você tem o que, como eu disse, fecha o último livro, o livro de Malaquias, e aí depois inicia novamente sinais, prodígios e maravilhas. Você tem os evangelhos, que foram registrados, a vinda do Messias que se cumpre, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. É a palavra encarnada, a revelação completa. É Deus se fazendo um homem, como diz a Sagrada Escritura, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Os evangelhos, então, os 4 evangelhos são escritos registrando a vida de Jesus, os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fazia como credenciais.
Ele encerra seu ministério, é recebido aos céus, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é derramado e é feita uma promessa que eles seriam revestidos de poder e que Jesus continuaria o seu ministério através dos apóstolos. E através de sinais, prodígios e maravilhas, eles continuam escrevendo então as cartas. Aí você tem todas as cartas, depois do livro histórico de Atos, você tem a formação do Novo Testamento, continuando com as cartas apostólicas. Você tem as cartas paulinas, cartas de Pedro, carta de Paulo a Timóteo, aos Romanos, aos Efésios, Filipenses, e por fim você fecha no livro profético, vamos dizer assim, que é Apocalipse. Fecham as Escrituras, o cânon bíblico. E nós temos então a palavra de Deus revelada. Os sinais, prodígios e maravilhas vão desaparecendo. Deus não faz milagre? Faz, mas não com esse propósito. Novas revelações? Não. Quando Jesus ainda estava presente, ele que é o ápice de toda a revelação, certa vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Eles queriam mais algum sinal, mais alguma... Interessante isso, porque Jesus Cristo se dirige aos discípulos e diz assim: estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê o Pai. A partir desta palavra, a gente começa a entender então que Jesus é o ápice dessa revelação. Os evangelhos só falam de Jesus, as cartas explicam o evangelho, e Apocalipse detalha as profecias que Jesus já havia dito, profetizado no fim dos tempos, como seria, princípio das dores. Jesus já tinha falado sobre tudo isso nos evangelhos. O que você tem depois dos 4 evangelhos são detalhamentos, aplicações e explicações do que Jesus falou, e fecha o livro, a Bíblia, Sagrada Escritura. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Interessante que lá no livro de Judas, é interessante a gente ler esta passagem de Judas. Um livro antes do Apocalipse você tem Judas. E Judas diz uma coisa muito importante sobre as Sagradas Escrituras. Ele diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos, está sendo escrito, acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Falei cerca de 1 ou 2 domingos atrás sobre a fé. A fé que tem 2 aspectos. A fé subjetiva, que é o ato de nós confiarmos em Deus, ter fé, depositar fé em Deus, e a fé objetiva, que é conteúdo daquilo que nós cremos. Aqui Judas está falando desta fé. A fé que uma vez por todas foi dada, foi entregue. Qual a sua fé? Qual o conteúdo da sua fé? A nossa fé é fundamentada, é baseada, o que nos foi dado por Deus, a revelação objetiva de Deus, Sagrada Escritura. Deus que no passado se revelou muitas vezes, de muitas maneiras. Deus se revela através da natureza, da criação, por isso que começamos lendo o Salmo 19, que fala que os céus proclamam a glória de Deus, um dia faz a declaração, outro dia, uma noite, outro dia, sem linguagem, sem palavras, é de uma linguagem universal, todos entendem, ela é abrangente, atinge a todos os seres, toda a criação revela a Deus, revela o Criador. Mas depois o Salmo 19 faz uma virada, a lei do Senhor é perfeita, os testemunhos do Senhor são fiéis, e vem descrevendo que a palavra de Deus, Deus se revela de forma natural, na natureza, e de forma pessoal, na Sagrada Escritura. E aqui Judas está dizendo que a fé, o conteúdo, a palavra de Deus, que uma vez por todas, a compreensão entre os reformadores, os teólogos, ao longo de toda a história é o seguinte, que a Bíblia fechou, a revelação foi concluída, o que Deus tinha para dizer já foi dito. O que nós temos é que nos debruçar na sola Escritura, na suficiência das Escrituras, somente na palavra de Deus, e de lá tirar os
ensinamentos, aplicar para os dias de hoje, em pleno século XXI, como viver no mundo novo que estamos e vivenciar o dia a dia a palavra de Deus. A fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. E ele fala que nós devemos então batalhar diligentemente por essa fé. A ideia de batalhar, de lutar, de compreender, de crescer no conhecimento da palavra com diligência pela fé que uma vez por todas, definitivamente, a revelação que foi progressivamente entregue aos seres humanos, Deus revelando através da criação, revelação geral, Deus revelando pessoalmente através das Escrituras, que foram sendo escritas durante séculos e séculos, profetas, o Antigo Testamento, os apóstolos, o Novo Testamento, fecha o Apocalipse, temos aqui toda a Bíblia revelada para nós. Nós não temos necessidade alguma de buscar novas revelações. Nós queremos na suficiência das Escrituras. Nós podemos continuar crescendo em conhecimento, usar todos os recursos, conhecimento humano é muito importante, mas nunca nos esquecemos da suficiência das Escrituras. As Escrituras se aplicam a todos os momentos da nossa vida, se aplicam aos relacionamentos humanos, ao casamento, à formação da família, à criação dos filhos, à ética de vida lá fora, no trabalho, dentro de casa, em todos os aspectos. É importante entender que a revelação progressiva ela tem um aspecto que, se nós não levarmos em conta, nós não vamos ter, como diz a palavra de Deus, a gente tem que conhecer a razão da esperança que é em nós. Nós temos que compreender as Escrituras. Alguns dizem assim, mas se você for pegar lá no Antigo Testamento, algumas coisas não fazem mais sentido nós aplicarmos para os dias de hoje, e às vezes misturam valores e princípios, e será então que nós podemos selecionar o que é importante e o que não é importante, de acordo com o nosso bel prazer, de acordo com o meu critério pessoal, o que eu acho que eu posso pegar ou não? A gente tem que entender, meus queridos, que a revelação foi progressiva. E na medida que Deus ia se comunicando com o homem, através de uma renovação do pacto, da aliança, com novas revelações e novos livros sendo escritos, a cada mudança, vamos dizer assim, e renovação da aliança, algumas coisas eram assim dispensadas pelas próprias Escrituras. Nós temos, por exemplo, o livro de Levítico, que ali você tinha leis cerimoniais, de como que eram feitos sacrifícios, de como que eram aquilo, tudo que em Cristo se cumpre, na nova aliança em Cristo. E não há mais necessidade, por exemplo, de sacrificarmos animais. E todas aquelas cerimônias, então, elas foram importantes, continuam sendo revelação de Deus, nos ensinam coisas preciosas, nos mostram o cuidado e apontam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só que aquilo ficou para trás. Então nós não temos dificuldade de sermos confrontados por pessoas que nos questionam acerca das Escrituras, de pontos que nós encontramos na Antiga Aliança, que claramente uma boa hermenêutica, a hermenêutica é a arte de interpretar, existem regras, existem princípios. E nós vemos claramente essa revelação progressiva, ela muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, no fim dos tempos, Jesus Cristo, então, há um ápice nessa revelação. Há coisas que ficam para trás, que os próprios apóstolos chamam de rudimentos da fé, que precisam ser deixados na medida que nós evoluímos espiritualmente. Deus foi paciente. E como um quebra-cabeça, ele foi entregando as peças parte por parte, na medida que o homem tinha condições, vamos dizer assim, de compreender. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, certa vez disse assim, há muitas outras coisas que eu queria vos falar, mas vós não podeis compreender, ouvir. Não era a hora. Deus, então, ao longo dos séculos e milênios, foi pacientemente tolerando coisas, conduzindo a humanidade, e aos poucos foi levando o homem espiritualmente no ponto, na medida que em Cristo se revela, muitas coisas ficam para trás, não tudo. Nós temos na lei, na palavra de Deus, 3 aspectos. Nós falamos de lei moral, lei civil e lei espiritual. A lei civil era usada naquele tempo.
em que o povo de Deus era regido pelas leis civis reveladas nas Sagradas Escrituras, que tem princípios importantes, mas serviam para aquela época. Já não vamos aplicar leis civis para os dias de hoje. Nós estamos debaixo de outras leis. Mas isso contraria a Sagrada Escritura de forma alguma. Nós temos princípios para isso também. Nós nunca vamos seguir, por exemplo, uma lei civil aqui, no nosso mundo, na nossa sociedade, que contrarie a lei espiritual de Deus. Nós temos as leis cerimoniais que foram cumpridas em Cristo, nós não precisamos seguir mais aquelas leis, mas nós temos a lei moral que permanece, os mandamentos, que revelam o caráter de Deus, que nos apontam a Cristo e nos ajudam a viver nesse mundo. Então é importante nós entendermos que as Sagradas Escrituras são suficientes, mas elas precisam ser lidas com sabedoria, com uma boa hermenêutica, com uma teologia sadia, aplicada para hoje, em pleno século XXI, para o nosso mundo, para a nossa época. Há pessoas que estão presas a coisas pequenas, que precisam se desapegar. O mundo mudou, minha gente, e vai mudar muito mais do que nós estamos imaginando. O ser espiritual, ser cristão nos dias de hoje, vai ser muito mais do que com uma Bíblia debaixo do braço assistir um culto domingo à noite num templo. Mais do que nunca vai se revelar no dia a dia, no caráter, na mudança de vida. Mais do que nunca nós não vamos mais poder delegar tantas coisas para a igreja. Nós estamos descobrindo um novo tempo em que a Sagrada Escritura deverão ser o instrumento mais importante que um pai de família vai ter que ter dentro da sua casa. Ele vai ter que aprender a fazer culto doméstico. Não fazia antes, porque a gente sempre transferia para a igreja, né? De tempos em tempos pode ser que a igreja feche, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Isso pode acontecer outras vezes. Mais do que nunca nós estamos vendo a Sagrada Escritura tendo o seu centro dentro das casas. Quem sabe isso, Deus tem os seus propósitos, gente. Nós estamos repensando todas as coisas. Estamos vendo que a essência do cristianismo não muda no novo mundo. Pelo contrário, ela pode até ser burilada. A essência do cristianismo nas Sagradas Escrituras, mais do que nunca, vai ser valorizada. A nossa igreja está fechada há 6 meses. E nós não deixamos de ser cristãos por causa disso. O nome de Deus não deixou de ser glorificado por causa disso. O testemunho de Cristo continua de outras formas. Tudo muda, meus irmãos. Às vezes, mais importante do que levar uma pessoa para assistir um culto dentro do templo é testemunhar o nome de Cristo, compartilhar um link para que a pessoa assista uma mensagem. A igreja, então, hoje vai ter que se preocupar mais em investir em tecnologia para que a mensagem alcance pessoas do que num prédio gigantesco em que vai aglomerações e multidões de pessoas, que isso aí nem dá mais. E possivelmente, exatamente como era, pode ser que não seja nunca mais. Então, esse novo mundo, para mim, meus queridos, só faz a gente valorizar o que é essencial. Se desapegar de algumas coisas e nos apegar ao que é essencial na vida com Deus, no relacionamento com Deus. Entender que igreja somos nós, pessoas, cada casa um templo. Cada um de nós, templo do Espírito Santo. Nós podemos levar o Evangelho pessoalmente, tecnologicamente, virtualmente. Percebe que as coisas mudaram e vão continuar mudando. Mas o sola Escritura continua sendo a palavra de Deus, lâmpada, luz, alimento. A única regra de fé e prática que foi o grande diferencial dos reformadores. É tempo de não ouvir outras vozes, mas estar com o coração voltado para a voz de Deus, única e exclusivamente. Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a expressão exata do ser de Deus. Jesus é o ápice dessa revelação. Jesus comunica as grandes verdades, transmite aos apóstolos, fechamos o cânon bíblico e temos nas nossas mãos toda a vontade de Deus revelada. O que precisamos para hoje, basicamente, meu querido, é o que está em Romanos, capítulo de número 12, eu poderia concluir dizendo isso. Você quer saber a vontade de Deus? Romanos, capítulo de número 12,
É um texto muito importante. Paulo, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 11, ele vem nos trazendo de forma muito precisa a revelação de Deus, a vontade de Deus escrita. E ele começa o capítulo 12, então, aplicando isso à nossa vida. O que devemos fazer com tudo isso que está revelado? Basicamente, essa é a divisão do livro da carta de Paulo aos Romanos. Capítulo número 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, tudo aquilo que a grande misericórdia de Deus revelada nos 11 capítulos anteriores, que vos apresenteis, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Basicamente é isso que nós precisamos. Compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, revelada nas Escrituras e deve ser experimentada, vivenciada por cada um de nós, no nosso culto diário, racional. Que Deus te abençoe. Que as Sagradas Escrituras sejam realmente o alimento, o norte, o centro das nossas vidas, das nossas famílias. E assim, famílias fortes, teremos igrejas fortes. Igreja não é um prédio, gente. Igreja somos nós. E nós, muito provavelmente, seremos, bem, como a gente diz, é uma frase muito interessante, é uma grande verdade, que é possível que muitos de nós sejamos a única Bíblia que algumas pessoas irão ler. E que Deus use a sua vida como um livro aberto para transmitir a verdade de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos pedir a bênção, a direção de Deus. Em seguida nós vamos fechar com uma última música que nos fala desta palavra de forma linda, de forma maravilhosa. Há um cântico maravilhoso que eu quero compartilhar com os irmãos, que sempre tocou muito meu coração, os teus mandamentos, de João Alexandre. Senhor Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é viva, eficaz, nos traz luz, direção para a nossa vida hoje, Senhor. E que esta palavra que está sendo transmitida, será gravada, possa ser compartilhada e alcance muitos corações, Senhor. E que, ó Pai querido, os teus mandamentos, que são atuais, que são aplicáveis, se, ó Deus, interpretados com uma boa teologia, uma teologia reformada, sadia, nos mostram o teu cuidado, o teu amor em todo momento na nossa vida, nos revelam quem Deus é, nos mostram o caminho que devemos trilhar, pois é lâmpada e luz e serve para nós como um alimento espiritual diário. Abençoe cada família, Senhor, que está conosco conectado na sua casa. Abençoe, ó Deus, o teu povo nesse novo mundo que exige de nós um dinamismo, uma dinâmica diferente, Senhor, mas mantendo as antigas verdades e transmitido para esse novo mundo que tanto carece, Senhor, da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Luz que irradia, ilumina o olhar, a tua lei é perfeita assim, faz reviver meu coração, um gosto de festa brotar em mim. Sol que passeia no azul deste céu, quem poderá se